A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bom, hoje é o nosso dia 165 e eu gostaria de falar a respeito dos capítulos de Salmos, o capítulo 50 ao capítulo 55. Eu gostaria de começar com uma pergunta. Deus já falou com você? Quer dizer, você já ouviu e já percebeu a direção de Deus na sua vida? Algumas pessoas têm dificuldade de perceber a presença de Deus, de ouvir a voz de Deus. Algumas pessoas têm dúvidas a respeito de como Deus fala com a gente. E aí algumas pessoas utilizam essas inseguranças e essas dúvidas e essas incertezas, dizendo que não, Deus não fala mais com a gente. E aí eu gostaria de começar esse capítulo 50 respondendo a este questionamento. De fato, Deus ele fala com a gente de várias formas. E aqui Asaf, que esse é um salmo de Asaf, capítulo 50, ele vai falar assim no versículo 1: O Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso, desde Sião aqui é o monte Sião, a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Então, ele começa dizendo que Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra. Então, Deus ele fala com a gente de várias formas, e aqui ele está dizendo que Deus ele fala através das coisas que foram criadas. E é interessante que no versículo 10, o Senhor vai falar assim: olha, tudo é meu, as aves do céu me pertencem, as aves que estão no monte me pertencem, as feras do campo também me pertencem, mostrando que além de Deus falar com a gente através da sua criação, Ele está o tempo todo declarando que tudo é dele. Vamos pensar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, lá no livro de Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, Deus vai falar, eu vou até ler essa passagem, Romanos capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer assim, olha que interessante: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Por quê? Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou, porque Deus lhe manifestou. E no versículo 20, na sequência, fala: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, não há nenhuma desculpa para dizer eu não conheço a Deus, eu nunca ouvi a voz de Deus. Ele está dizendo que a criação é dele, tudo é dele, e Deus fala através da sua própria criação. É muito comum quem mora na roça, quem já plantou alguma coisa, ficar admirado, e eu também fico admirado como um fruto, como uma planta, ela cresce até que dê o seu fruto, e do fruto retira a semente, que surge uma nova planta. E aí a pessoa olha para aquilo e fala: não tem uma outra opção que não seja Deus existe. E Ele fala comigo através da sua criação. O homem tecnológico,
Na maioria das vezes é o homem, quando eu falo homem, o homem é a mulher. É aquele que mais tem dificuldade de acreditar no milagre, porque tudo na mente dele funciona de uma forma tecnológica. Então tem dificuldade de perceber as coisas simples de Deus, que são simples para ele, mas para nós há uma complexidade fora do comum. Então, preste atenção, porque Deus ele fala com você através da natureza, através daquilo que a gente percebe. É por isso que ele vai dizer que no versículo 14, que a gente deve oferecer sacrifícios de louvores a Deus e cumprir os nossos votos. É agradecer a Deus, porque Deus está falando com a gente através da natureza. Ofereça sacrifícios de louvores ao Senhor. E no capítulo 51, este é um capítulo daqueles capítulos que quando você lê, você vai lembrar da outra história e isso vai ficar na sua mente para sempre. Você só precisa entender que é um salmo de Davi e Davi está falando a respeito de um pecado terrível que ele cometeu com Betseba. Lembra? Ele caiu em adultério com Betseba e matou Urias, que era o marido da Betseba, e esse relacionamento com Betseba e Davi veio, o primeiro filho morreu e veio um filho que também foi rei em Israel, que foi o rei Salomão. Só que foi uma atitude pecaminosa, e esse é o capítulo que ele vai pedir perdão e que ele vai se arrepender de ter feito isso, né? Davi ele clama por misericórdia. E ele vai clamar por misericórdia baseado na benignidade do Senhor. Ele vai dizer assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente, é uma atitude de arrependimento, porque ele vai falar assim: olha, eu sou pecador desde o nascimento e eu conheço a minha transgressão. Eu sou responsável pelo meu próprio pecado. O que a gente vê muito, e é muito comum, as pessoas cometendo erro, cometendo pecado e jogando a culpa sempre em terceiros. Eu cometi um pecado porque aquela pessoa, aí você quer uma justificação, uma justificativa. Eu só errei nisso aqui porque você também, aí mais uma justificativa. Davi fala: não, o pecado é meu. Foi eu quem transgredi a lei. Eu sou um assassino, eu sou um adúltero, eu sou uma pessoa que dependo da misericórdia de Deus. Por isso eu clamo ao Senhor, baseado na bondade, na benignidade de Deus, que Deus tenha misericórdia de mim, porque o pecado foi eu. Gente, isso faz uma diferença muito grande. Tome cuidado para que os seus erros não sejam justificados e apontados por causa do erro dos outros. Por isso que ele vai dizer no versículo 10: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito que não se abala. Eu preciso de voltar à pureza e preciso de um coração inabalável. E ele vai dizer mais, e ele vai falar assim: não retires de mim o seu espírito. Então, por isso que esse capítulo é um chamado para o sacrifício ao Senhor. E para Deus, o que é um sacrifício? Para Deus, segundo Davi vai dizer aqui no versículo 17, para Deus o sacrifício é um espírito quebrantado, e um espírito quebrantado Deus não despreza. Portanto, os seus pecados são seus pecados. Você pode clamar ao Senhor baseado na benignidade de Deus, que Ele te perdoe e que Ele use de misericórdia. E além disso, você pode pedir para que o Espírito Santo não se entristeça no seu coração a ponto de você apagar o Espírito que está em você. A palavra fala
que o espírito ele pode ser apagado do nosso coração por causa da nossa transgressão. Por isso que ele fala assim: ah, Deus, coloque em mim um espírito inabalável, cria em mim um coração puro, um coração humilde, um coração sábio e me dê um espírito inabalável. Então, esse espírito quebrantado não é desprezado por Deus. Espero que tenha te ajudado. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.